Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Estamos reiniciando nosso projeto. Semana passada nós não tivemos, mas hoje estamos dando continuidade a esse ministério abençoador. Com certeza não será diferente hoje. A nossa convidada é uma amiga minha, Maria Helena. Ela vai falar sobre a oração e o jejum, a prática da oração e do jejum. Então, eu vou, sem demora, vou fazer uma pequena oração, vou passar para ela, aí ela vai se apresentar também, e vamos, então, estar nos alimentando através desse estudo e que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo. Então, vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai querido, pelo teu cuidado especial. Ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu e por mais esse momento, ó Pai. Eu peço a Deus que o Senhor esteja abençoando, Pai querido, todas as pessoas que estiverem participando conosco, que vierem participar posteriormente, que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo também, Pai amado. Eu oro pela tua filha, que o Senhor possa usá-la com poder, com sabedoria e com autoridade, Pai querida. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Maria Helena, boa noite, que a paz do Senhor seja contigo, seja bem-vinda à nossa live, é um prazer tê-la conosco. Aí eu vou passar para você, e aí você pode se apresentar seu tema, ok? Então é contigo a partir de agora. Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Obrigada, pastora Osvani, é um prazer, assim, é uma honra, né, primeiramente, falar sobre esse tema tão importante, né, a oração e o jejum na prática, né, o que eu tenho vivido, o que eu tenho estudado, o que eu tenho lido, o que eu tenho experimentado, e eu tentei fazer um resumo do que eu acho importante, do que a gente tem experimentado na prática da oração e do jejum. Vou me apresentar primeiramente, meu nome é Maria Helena Uchoa Lupinete, meu esposo, sou casada, tenho um filho, sou casada com o Donato Lupinete Neto, né? Tenho um filho, Samuel Uchoa Lupinete, de 17 anos, e nós congregamos na Igreja Metodista de Manaus, aqui no Amazonas, né? Já há mais de 10 anos nessa igreja, né? Nós congregamos nela, temos 3 pastores nela, a nossa pastora SD, pastora Fátima, o pastor Kyung e a pastora Melissa. Nós estamos aqui coordenando o Ministério de Oração e Intercessão na Igreja Metodista de Manaus. E vamos falar um pouco agora sobre a prática da oração e do jejum, né? É um tema importante, é um tema relevante, eu sei que é um tema interessante e que muitas pessoas não têm esse conhecimento e muitas vezes não podem acessar de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, a oração e o jejum no seu dia a dia, e nós vamos tentar, então, explanar de uma maneira simples, para que a pessoa possa usar a ferramenta da oração e do jejum no seu dia a dia. Então, vamos começar a nossa explanação. Eu usei esse primeiro slide, onde nós temos lá em Joel, né? Joel 2:12, lá o profeta, ele diz assim, o Senhor diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. E aí nós vemos o jejum e a oração, né? O profeta, ele conclama, né, que toda a liderança espiritual, que todo o povo, eles se levantem em um jejum e em uma oração. Por quê? Porque o julgamento de Deus estava vindo sobre a vida daquele povo, aquele povo estava sendo assolado por gafanhotos, né, e por uma enorme seca, e eles iriam morrer, e o julgamento do Senhor, a ira do Senhor ia vir sobre a vida daquele povo, e a solução era que o povo se humilhasse, que o povo se arrependesse, que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, e foi isso que o povo fez, liderado por Joel e pela aquela liderança espiritual da época. O povo se ajoelhou, o povo se prostrou, o povo orou junto com os líderes, né? E Deus mudou de ideia. Deus voltou para trás, né? Deus mudou de ideia. Deus não, a ira do Senhor não caiu sobre a vida daquele povo, e aquele povo teve a oração respondida, né? O jejum e a oração respondida. Então, esse exemplo é um exemplo, assim, bem claro de oração e de jejum no Antigo Testamento, e eu trouxe ele para a gente dar uma abertura na nossa explanação dessa noite. Próximo slide.
E assim, como nós somos da Igreja Metodista, vou estar usando, então, o exemplo de John Wesley, né? John Wesley, ele foi um líder, um precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII, né? E ele dizia que a santidade é um dom do Espírito, né? E provém dos meios da graça. E quais são os meios da graça? Os meios da graça são justamente o jejum, a oração, o estudo das Sagradas Escrituras, a participação na Santa Ceia. Esses são os meios da graça, né? Que vão levar o cristão a ter uma vida de santidade, e que justamente, como diz ele, a santidade, a santificação que tira o mundo do cristão. Então, tudo começa com a conversão, que tira o cristão do mundo, né? E depois da conversão, nós vamos seguindo um degrau de crescimento na fé com Cristo Jesus, que é a santificação, que justamente através dos meios da graça, através da oração, através do jejum, nós vamos ver hoje, através da leitura das Sagradas Escrituras, vão fazendo com que o cristão cresça em santidade, né, a cada dia com o Senhor, né? A santificação, a Bíblia de Strong, ela diz que vem com consagração, como uma purificação. Então, a santificação, ela é a escola de Deus para todos os cristãos, né? O bispo Adolfo, que é um bispo falecido nossa região, dizia assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um versículo muito conhecido, ele gostava muito desse versículo, porque a santificação é o nosso processo, é o processo que todo cristão vive no dia a dia, né? É o processo que nós estamos vivendo a cada dia. E Richard Foster, no livro dele, Celebração da Disciplina, eu vou até pegar esse livro aqui para mostrar para vocês, é um livro muito bom, olha só esse livro aqui, né? Eu peguei muitas coisas desse livro, né? Eu uso esse livro muitas vezes na prática, né? Ele enquadra a disciplina da oração como a principal, né? Como a principal disciplina espiritual. Ele enquadra a disciplina da oração como a principal disciplina espiritual. Então, ele chama a oração, o jejum, a leitura da palavra como disciplinas espirituais. E a principal é a oração. Olha que interessante, né? Então, ela é um meio divino, né? E para que, com a graça de Deus, nós possamos nos abençoar e crescermos espiritualmente. E ele dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo da lavoura, né? Nós temos a lavoura, nós fazemos o quê? Nós aramos a terra, nós adubamos, plantamos a semente, né? Regamos, e para que dê fruto, né? Para que aquela terra dê o seu fruto. E assim também nós fazemos com a nossa vida espiritual, né? Nós plantamos uma semente, né? Que justamente ela vai ser adubada pela oração, ela vai ser regada, né? Pela leitura da palavra, pelo jejum, né? E nós vamos ver com que, através do poder do Espírito Santo de Deus, essa semente ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar, ela vai dar muitos frutos, né? E frutos que permanecem para o reino de Deus, como diz lá na palavra do Senhor em João 15, né? Próximo slide, por favor, pastor. Pois é, e aí vamos falar especificamente sobre oração, né? Deus, como John Wesley diz, não faz nada que não seja em resposta à oração. Olha essa frase, assim, célebre de John Wesley. Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Então, oração tem que ser o nosso respirar, tem que ser o nosso oxigênio, né? A oração, ela precisa ser o estilo de vida de todo o cristão, né? Nós sabemos que nós podemos até orar sem jejuar, mas é impossível jejuarmos sem oração, porque senão estaremos fazendo meramente uma dieta, um regime, né? E isso não teria nenhum sentido, né? Então, a oração, ela nos leva a uma completa dependência de Deus, a um quebrantamento, a uma humilhação, a um arrependimento genuíno e verdadeiro. Nós reconhecemos o quão pequenos nós somos diante da soberania, diante da grandeza do grande eu sou sobre as nossas vidas, né? Richard Foster, naquele livro que nós vimos agora, ele cita a oração como principal
disciplina espiritual, como eu já falei, e o jejum como um meio que acompanha a oração. Então, a oração, ela se aprende, ela é um treino. Olha que interessante. Então, todos podemos orar, porque se a oração se aprende, ela é um treino, então nós podemos começar hoje mesmo. Se você não tem uma prática de orar, uma prática de jejuar, tá aí, depois dessa aula você pode começar a praticar essas disciplinas espirituais, né? E você vai crescer, porque a oração faz com que você cresça muito rápido, você tenha uma maturidade espiritual muito rápido, né? E progrida, né, no reino de Deus e possa fazer muitas obras na vida, né, em prol do reino de Deus, né? Próximo slide, por favor, pastor. Bom, vamos dar aqui, então, agora o exemplo de Moisés. Moisés orava com ousadia e intrepidez. Esses dias eu faço devocionais diários. E esses dias eu fiz uma devocional sobre Moisés, sobre o bezerro de ouro, né? Moisés, ele demorava para voltar do Monte Sinai, e aí o povo, ele pede para Arão fazer um outro Deus, para ser adorado no lugar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Arão faz um outro Deus, faz um bezerro de ouro, né? Um bezerro de ouro é adorado no lugar de Deus. E Deus diz assim para Moisés, Moisés, desiste desse povo. Esse povo não merece. Mas Moisés, como um verdadeiro intercessor do povo, né? Um mediador, ele foi lá e ele orou, ele intercedeu pela vida do povo, né? Diante de Deus, né? E o povo e Deus ouviu a oração de Moisés, e Moisés e o povo não, o povo foi perdoado. Deus perdoou o povo, a ira de Deus saiu da vida do povo, né? E Deus teve misericórdia daquele povo, né? E perdoou aquele povo por ter idolatrado aquele bezerro de ouro no lugar dele, no lugar de Deus verdadeiro. Então, a oração, nós vemos aí que a oração, ela foi fundamental, né? Ela foi fundamental neste momento para livrar o povo da morte, livrar o povo de ser destruído neste momento da história do povo de Judá, né? Os discípulos também oravam, mas mesmo assim eles pediram para Jesus ensinar-lhes a orar, porque eles viram que o que eles conheciam de oração era muito pouco perto do que o Mestre Jesus tinha e sabia para poder lhes proporcionar. Então, Cristo nos afirma, assim, que se permanecermos nele, se permanecermos tendo esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento com ele de oração, de jejum, de relacionamento com a palavra de Deus, com ele todos os dias, se as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos o que quisermos e nos será concedido. Olha só o que diz João 15:7. É muito importante isso que diz na palavra de Deus. A oração, antes de tudo, é ouvir a voz de Deus, é conhecer e obedecer à vontade dele. E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos estar tendo um relacionamento de intimidade com ele a cada dia. Então, nós devemos nos aproximar de Deus, como uma criança que procura o pai, né? Uma criança que procura o pai, ela procura o pai com o coração sincero, com o coração verdadeiro, com a certeza de que ela pode contar com esse pai, que esse pai vai suprir todas as necessidades que ela precisa, né? Eu tenho um exemplo, eu lembrei, assim, do exemplo de quando Samuel, ele era pequeno, meu filho, e ele entrava dentro do quarto, ele se jogava na cama, né? E nos abraçava, e brincávamos, e conversávamos. Ele tinha intimidade, ele podia entrar no nosso quarto a hora que ele queria, ele podia brincar conosco na cama, e nos divertíamos muito. Agora, se for uma pessoa estranha, se for uma secretária, um secretário que estiver em casa, ele não vai entrar assim, ele vai bater na porta, porque ele não tem intimidade, ele não é como o meu filho, ele não tem intimidade para estar na cama comigo, ele não tem intimidade para entrar no meu quarto, não é verdade? Então, assim é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nosso relacionamento com o nosso Deus precisa ter essa intimidade que nós temos
com os nossos filhos, né? Então, o pai, ele tem que ter intimidade com o filho, né? Porque tem que essa intimidade, esse relacionamento, né? De não ter medo do pai, de querer abraçar o pai a todo instante, vai fazer com que nós consigamos acessar o coração do pai, entender a vontade dele para as nossas vidas e termos uma vida abundante, porque a palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele está aqui para nos dar uma vida abundante aqui na terra ainda, né? O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Então vamos passar para o próximo, pastor. Pois é, e esse versículo eu coloquei, porque sempre eu falo esse versículo, eu gosto muito dele. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha só o nosso caminho de santidade. O nosso caminho de santidade na vida é justamente esse. Nós, com o rosto desvendado, nós contemplamos como que por um espelho a glória do Senhor. Ou seja, através do jejum, através da oração, através da leitura das palavras, a cada dia nós vamos contemplando Cristo como que por um espelho, e nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança dele. O caráter dele vai sendo imputado em nós, à medida que nós temos essa intimidade com ele, à medida que nós acessamos ele através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Ele vai formando a imagem dele em nós como que no espelho, né? Isso é lindo, porque isso é crescer em santidade, crescer em maturidade espiritual. Este versículo, ele define bem, né, os meios da graça, a oração, o jejum, sendo usado para transformar o cristão a cada dia a imagem e semelhança do Deus todo-soberano, né? É muito lindo esse versículo, usando na prática. Vamos agora, então, entrar nos tipos de oração. Eu coloquei os tipos de oração para podermos falar, porque eles são muito importantes. E os tipos de oração, nós vamos usá-los na prática, né? Nós vamos usar todos esses tipos de oração na prática. À medida que você for vivendo a oração, vivendo o jejum, você vai perceber que você usa todos esses tipos de oração que nós vamos falar. E nós vamos falar aqui de 8 tipos de oração diferentes, nós vamos dar exemplos bíblicos de cada um deles, e cada um deles tem princípios, tem regras espirituais que governam cada tipo desses de oração. Eu vou pegar um livro aqui, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. O livro da Valnice Milhones, olha, esse livro aqui é o livro que eu usei, né, para poder falar sobre os tipos de oração, né? Então, vamos lá. Hebreus 4,16 é um versículo, assim, importantíssimo. Ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Vamos chegar junto ao trono de Deus em oração, para recebermos misericórdia e acharmos a graça para socorro em ocasião oportuna. Então, este é um versículo onde nós nos achegamos diante de Deus, diante do trono da graça, para fazermos saber as nossas petições, para podermos receber as respostas do nosso Deus, para podermos receber a misericórdia, a graça devida em ocasião oportuna das nossas necessidades, né? Esse versículo é um versículo que nos leva direto ao trono da graça, nas orações, e nós podemos fazer uso dele quando nós começamos as nossas orações diárias. Bom, a primeira oração é a oração da fé, né? Então, quando nós estamos diante de uma necessidade ou de uma circunstância e ela precisa ser alterada, nós fazemos a oração da fé, e nós chamamos também de oração de petição. Essa é a oração mais comum, você vai ver que a oração que nós mais praticamos, né, é a oração de petição, né? E eu dei esse exemplo da ressuscitação de Lázaro. Em João 11, 41, 42, diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, presente
para que creiam que tu me enviastes. Olha que interessante. Então, nessa oração, a gente pode ver nessa oração de petição que Pedro, ele fez um pedido, né? Mas ele foi claro, ele foi objetivo, né? Ele não enrolou, né? Ele simplesmente falou da sua necessidade objetivamente para o Senhor. E a oração era assim, ela é simples. Você faz o seu pedido de uma maneira objetiva e clara para o Senhor. E ele vai ouvir o pedido do seu coração, a petição, a sua necessidade, aquela circunstância que precisa ser alterada, né? Mas você precisa ter a convicção profunda e verdadeira da vontade de Deus se manifesta através dessa sua oração. É um desejo profundo que você precisa ter no coração diante de Deus, uma sinceridade de coração frente ao pedido que você está fazendo ainda, né? Confiando sempre que Deus... Não, voltando, pastor, só naquele no anterior. Confiando sempre que você vai ter a sua oração respondida. Por quê? Porque a graça de Deus sobre nós, ela é do tamanho da nossa fé. Então, nós precisamos de ter fé. Fé é um ingrediente fundamental, né? E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso está lá em Hebreus 11:1. Então, eu preciso ter essa fé. E tem um versículo que eu gosto muito, que eu vou ler aqui, olha. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, você precisa crer. Você precisa ter uma fé que transpõe os montes, como diz a palavra de Deus, para que a sua oração, ela acesse o coração do Pai. Uma fé sincera, uma fé verdadeira. E justamente esse pedido, eles têm também estar de acordo com a vontade de Deus. Isso também é um ingrediente importante na oração de petição. Em todas as orações que nós fizermos, se os nossos pedidos, se as nossas petições não estiverem de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai poder fazer com que ela seja manifesta sobre a terra. Isso também é muito importante. Uma outra oração, pode passar, pastora Zvani? Obrigada. É a oração de ação de graças. Essa oração de ação de graças, ela é um tipo de oração onde nós chegamos diante de Deus confessando as suas bênçãos, em gratidão pelas bênçãos que Ele tem feito pelas nossas vidas. Mas é interessante porque, às vezes, a gente fala, mas Deus, talvez eu não tenha tantas bênçãos assim para contar para o Senhor, mas aí vem o contentamento, né? É muito importante nós termos o contentamento, né? E agradecermos pelo pouco ou pelo muito que Deus tem dado, tem feito sobre as nossas vidas, as bênçãos que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E por isso eu dei o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes, porque eram 5 pães e 2 peixinhos. Eram simplesmente só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, Ele agradeceu. Ele deu graças, e na palavra fala ali em João 6,11. Então, Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes a quantos queriam. E justamente essa oração de gratidão, de contentamento de Jesus, fez com que os pães e os peixes se multiplicassem. Então, um coração grato, ele gera multiplicação. Olha que interessante. Um coração grato gera multiplicação. Então, nós precisamos reconhecer as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter gratidão no muito e no pouco, porque assim Jesus pode multiplicar. Nós temos que ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor nos coloca. A palavra de Deus nos garante isso, né? Então, vamos passar para o próximo. É a oração de louvor. Essa é uma oração também que nós fazemos muito, né? Louvar a Deus é justamente mostrar o que Deus tem feito nas nossas vidas, os feitos maravilhosos que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então, no meio de uma tribulação, no meio de uma dificuldade, no meio de uma angústia, nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar, nós temos que louvar ao Senhor pelos feitos poderosos que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, neste momento de dificuldade, cante ao Senhor um cântico novo.
né? Não um cântico de autopiedade, de que eu sou coitadinha, de que a vida é muito ruim, de autopreservação, mas um cântico que exalte o nome do Senhor, que exalte o nome do grande eu sou. E eu dei o exemplo de Paulo e Silas, que foram açoitados e depois foram presos, né? Eles foram presos injustamente, eles estavam pregando o evangelho em Filipos, e depois do incidente com uma jovem que estava possessa por um espírito de adivinhação, que Paulo acabou expulsando esse espírito dessa jovem, e por isso acabou com que eles fossem presos, né, no cárcere. Por volta da meia-noite, então, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros das prisões escutavam, e de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias, né, de todos, e as portas se abriram. Então, olha só o poder do louvor, né? Então, a oração de louvor, ela muda o ambiente, ela altera o ambiente onde você está. Então, se você está num ambiente onde você vê que tem uma opressão, onde você vê que está difícil, você louve ao Senhor, coloque um louvor que exalte o nome do Senhor, e você terá a resposta dessa oração, porque você vai ver que esse ambiente, ele vai se transformar. Assim como transformou na vida de Paulo e Silas, e eles tiveram aquela prisão aberta, né? Em nome de Jesus. O próximo, pastor. Obrigada. Então, esse tipo de oração é a oração de adoração. Olha, é muito importante você entender a diferença entre a oração de adoração e a oração de louvor que nós acabamos de ver. Porque a oração de louvor, nós exaltamos os feitos que Deus faz sobre as nossas vidas. E a oração de adoração, nós simplesmente reconhecemos o que Deus é nas nossas vidas. O que Deus é. Deus nos amou primeiro, e por causa desse infinito amor de Deus pelas nossas vidas, nós o adoramos. Nós nascemos para adorar a Deus. Em João 4:24 diz que Deus, ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração, ela é uma ação totalmente espiritual. Nós adoramos a Deus com o nosso espírito humano recriado, ele adora a Deus. E um exemplo que eu trouxe aqui é justamente de Maria em Betânia. Esse exemplo é um exemplo de uma adoração extravagante. Num livro que eu li, da Darlene, né, uma ministra de louvor e adoração, ela coloca essa adoração de Maria como uma adoração extravagante. Maria estava com Marta e Lázaro em Betânia, e o que ela faz nessa ceia? Ela faz, vamos ler então a palavra de Deus. Então, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. E então lá, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus próprios cabelos. Encheu-se de toda a casa aquele perfume de bálsamo de nardo puro. Olha que adoração extravagante. Aquele perfume caríssimo. O que fez Maria com aquilo? Ela simplesmente ungiu os pés de Jesus. E não sendo suficiente, ela enxugou os pés dele com seus próprios cabelos, né? Uma demonstração pública de adoração, de quem Deus é na sua vida, de reverência a Ele, de total temor a Jesus, né? Então, essa oração de adoração é uma oração muito importante. Por quê? Porque é uma oração onde nós demonstramos o quanto nós amamos o nosso Deus, o quanto Ele é para nós em nossas vidas, o tudo que Ele é em nossas vidas, né? Próximo, pastor. Obrigada. Oração de entrega. Essa oração, ela é uma oração que deve ser um modo de viver de todo cristão. Essa oração é uma oração muito usada. Às vezes você mesmo já fez essa oração e não se deu conta, não percebeu que ela é uma oração de entrega. Por quê? Às vezes estamos ansiosos, às vezes estamos deprimidos, estamos preocupados,
às vezes as pessoas estão com muitas doenças mentais, síndrome de pânico, e às vezes as pessoas estão prestes, muitas vezes, a tomarem, a largarem, a se suicidarem, a desistirem das suas próprias vidas, e você vai pegar esse seu fardo, todos esses seus problemas, essas suas angústias, essas suas inquietações da sua alma, e vai fazer o quê? Na oração, vai entregar ao Senhor Jesus. Com uma oração sincera, uma oração simples, né? Você vai falar, Jesus, eu entrego diante de ti todo o meu fardo, todos os meus problemas, toda a minha depressão, toda a minha angústia, toda a minha dificuldade. Você chega em casa cansado do trabalho, você pega e faz uma oração de entrega. Jesus, eu entrego todo esse cansaço, eu entrego todo esse cansaço desse dia diante das tuas mãos, porque agora eu quero estar na tua presença, quero descansar em ti, e quero resolver te adorar neste momento, entregar toda a minha preocupação, descansar, confiar e crer que o Senhor está fazendo o melhor para a minha vida. Então, essa oração é uma oração muito comum que nós fazemos, a oração de entrega. Em 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é uma oração de entrega. E você pode usar esses versículos para fazer a oração. É muito importante, eu esqueci de falar aqui, que nós precisamos, toda vez que nós fazemos a nossa oração, orarmos a palavra. Por isso eu estou colocando exemplos bíblicos, porque nós precisamos orar embasados na palavra de Deus. Porque quando nós oramos embasados na palavra de Deus, Jesus é o quê? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o verbo é a palavra de Deus. Quando nós estamos orando a palavra de Deus, nós estamos diretamente ligados, conectados e tendo um relacionamento com Deus, e Ele ouvirá a nossa oração. Então, nós precisamos orar sempre com a palavra. Próximo, oração de intercessão. Essa oração de intercessão, ela é muito importante. Alguns são chamados para ser intercessores. Nem todos são intercessores, mas todos podemos orar. Mas alguns momentos você pode ser chamado para ser um intercessor. E o que é um intercessor? O intercessor é aquele que fica entre Deus e a necessidade do homem. Ele intercede, ele é um mediador, ele ora, ele pede, ele clama pela necessidade do homem diante de Deus. Como nós vimos naquele versículo, nós entramos diante do trono da graça, pedindo pelas pessoas, pedindo pelas nações, pedindo a necessidade da nação, a necessidade das pessoas diante de Deus. E Deus, mediante a sua misericórdia, a sua graça, ele vai ouvir a oração e vai responder ao seu povo, vai responder às nações em resposta a essa oração. Então, o intercessor, ele é isso daí, ele é um mediador. E quem é o nosso exemplo de mediador, de intercessor? É justamente Jesus, né? Jesus é o nosso mediador. Ele reconcilia o homem com Deus. Justamente quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus, né? Jesus é o nosso mediador, o nosso intercessor, que diante do Pai, ele está intercedendo pelas nossas vidas 24 horas, porque Jesus não para, Jesus não precisa dormir, né? Ele intercede 24 horas diante do Pai pelas nossas vidas, né? E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que responder a esse chamado, né? Esse chamado de justamente sermos uma igreja que se levanta, que roga ao Senhor para que se cumpra na terra os propósitos divinos do Senhor neste tempo, né, na nossa nação brasileira, nas nações da terra, né, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos cansar, enquanto não colocarmos as nações da terra, a nossa nação, como objeto de louvor, né, como objeto de louvor, né, neste tempo, né. Então, é muito importante essa oração de intercessão. Eu vou ler, então, aqui Ezequiel 22:30, diz assim, olha, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse mais ninguém, achei. Olha só, ele não achou um intercessor, por isso
é que Deus busca os intercessores, as pessoas que se colocam na brecha, né, para intercederem por vidas, para intercederem por nações. Então, se Deus te tocar nesse chamado de intercessor, você é uma pessoa privilegiada, porque você tem essa missão importantíssima de fazer com que pessoas, com que vidas sejam transformadas, com que nações sejam transformadas através do poder da oração. Próximo, pastor. Próximo slide. Muito obrigada. Oração de consagração. Essa oração de consagração, ela é uma oração difícil. Ela é uma oração difícil, mas que você vai perceber que você pode e deve fazer ela algumas vezes na sua vida. É uma oração onde nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus. E daí nós dizemos assim, se for da tua vontade, né? E eu lembrei muito de Jesus, né? No momento da sua morte, né? Onde ele diz assim, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, né? E não a minha. Então, esse é um tipo de oração que deve ser feita em momentos de decisões, em momentos que nós estamos prestes a fazermos decisões importantes na nossa vida. Requer uma atitude de total submissão e dependência a Deus, né? Uma obediência à vontade dele sobre as nossas vidas. O exemplo que eu dei aqui, olha, aonde nós vamos morar, qual profissão nós vamos escolher, vai fazer diferença para o resto das nossas vidas, né? Em que igreja nós vamos congregar, né? Com quem nós vamos nos casar, são decisões importantíssimas, né? E é difícil por que essa oração? Porque eu preciso calar a minha alma, e eu preciso discernir a voz do Espírito Santo falando no meu espírito, né? Então, a minha alma, as minhas emoções, a minha vontade, o meu pensamento, ele precisa ficar quieto, e eu preciso discernir a voz do Espírito Santo falando comigo. Né? E aí nós temos esse exemplo, onde o anjo prediz o nascimento de Jesus para Maria. Então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria foi um exemplo, né, de total submissão e dependência a Deus, né? Porque ela simplesmente, ela foi a escolhida para poder levar o Filho de Deus no ventre, mas José, ela não tinha tido um relacionamento íntimo com José. Como isso iria acontecer? Mas o Senhor fez com que o Altíssimo, o Espírito Santo, viesse sobre ela e ela ficasse grávida de Jesus no seu ventre e ela desse a luz ao Salvador das nossas vidas. Então, essa foi uma oração que ela fez, ela creu que naquilo que o anjo Gabriel tinha falado para ela, e assim foi feita a vontade do Senhor sobre a vida dela. E assim deve ser feita a vontade do Senhor sobre muitas decisões nas nossas vidas, e eu já fiz essa oração uma vez, e essa oração transformou a minha vida no meu trabalho, e foi assim, uma oração difícil, mas foi assim, fundamental para onde eu estou hoje, agindo hoje, fazendo e orando, intercedendo, aonde eu estou no meu local de trabalho. Então, ela é muito importante, você com certeza vai fazer uso dela. Outro tipo de oração, é o nosso último tipo de oração, é a oração em línguas, é a oração no Espírito, né? Essa oração em línguas, ela acelera muito a nossa maturidade espiritual, muito o nosso processo de santificação, né? E ela é muito importante. Ela foi inaugurada pelo batismo no Espírito Santo lá em Pentecostes, em Atos 2, Atos 2:4, eu dei aqui o exemplo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, né? Lá em Judas também diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, ela é um instrumento poderoso para a nossa edificação pessoal. Então, quando nós oramos em línguas, nós não edificamos a comunidade, nós não edificamos a igreja, nós temos uma edificação pessoal, uma edificação nossa. Para nós edificarmos a igreja, precisa ter a interpretação da língua. Isso é uma outra, podemos falar nisso uma outra hora, né? Então, aqui diz assim, olha, em 1 Coríntios 14:2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então,
nós falamos com Deus. Então, a oração em espírito, nós falamos com o nosso próprio Deus. Ela é uma edificação pessoal, uma edificação nossa, que nos faz crescer muito, muito, muito em maturidade diante de Deus, né? É uma atitude de fé, não tem a participação da mente, ela não se baseia em nenhum sentimento, em nenhum fator externo, é totalmente no espírito, né? Totalmente no espírito. E aqui embaixo eu coloquei, também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Já usei essa oração em um momento muito difícil da minha vida, que ficou muito marcado. Às vezes você tem problemas que você não consegue resolver, e aí o que você faz? Você ora em línguas, porque quando você ora em línguas, você deixa fazer o Espírito Santo. Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, como está falando em Romanos 8:26. E aí, ele intercede por você, ele ora. Ele resolve todas as coisas na oração em línguas. Então, ela é uma oração para edificação pessoal, né? Pessoal. Então, acabamos aqui os 8 tipos de oração. Agora, vamos falar um pouco, próximo, pastor, sobre persistir em oração. E eu vou pegar aqui esse livro, olha só. O Poder da Oração Persistente, da Cindy Jacobs. Então, esse livro é muito bom, falando sobre o perseverar, o persistir em oração. E eu coloquei a parábola do amigo importuno. Eu acho essa parábola muito interessante. Por quê? Porque nessa parábola nós temos 2 amigos. E este amigo, ele vai na casa desse outro amigo dele exatamente à meia-noite, porque ele precisa que esse amigo lhe dê emprestado 3 pães, lhe arrume 3 pães, porque ele vai receber uma visita e ele não tem nada para dar para essa pessoa. Olha só que interessante. Meia-noite, ele vai importunar esse amigo para lhe dar 3 pães. E esse amigo diz para ele que não tem como lidar, porque o filho dele já está deitado na cama, a porta já está fechada da casa dele, não tem como ele abrir, e ele não vai ajudar esse amigo. Mas esse amigo diz o seguinte, diz o que está ali nesse versículo, em Lucas 11:8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes para o seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo do que tiver necessidade. Esse amigo falou que ele ia importunar esse seu amigo até que ele desse tudo que ele tivesse necessidade. Então, é isso que nós devemos fazer na oração. Quando a porta está fechada, quando a porta não se abre, você tem orado e não consegue resposta, o que você precisa fazer? Persistir. Não interessa quanto tempo. Às vezes vamos persistir 1 ano, 2 anos, às vezes 30 anos, às vezes vamos persistir a vida toda. Às vezes a resposta da oração vai vir em outra geração, né? Na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, mas nós precisamos persistir na oração, porque essa porta, ela se abre se você persistir, se você perseverar. E olha só, importunar é ser inconveniente, é ser importuno, é insistir. Então nós precisamos bater nessa porta, persistir em oração, até que essa porta abra e nós possamos receber a resposta que Deus tem para a nossa oração. Então, a oração persistente, ela é importantíssima. Próximo slide, pastor. E aí eu lembrei desse slide aqui. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Por todo o que pede, ele recebe. O que busca, ele encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, de 7 a 8, diz isso. Que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos bater com insistência, porque a porta irá se abrir. Desde que eu esteja em oração, desde que eu não desista, desde que eu persevere, como esse amigo falou, como esse amigo perseverou, com um coração sincero diante do outro amigo, porque ele precisava da sua necessidade suprida naquele instante. Se você precisa da sua necessidade suprida, você persevere em oração. E perseverar é justamente persistir na oração, é justamente ter o quê? Ter longanimidade. E nisso nós vamos para o próximo slide. Próximo slide, pastor. Persistência na oração.
é justamente ser longânimo, é ter longanimidade. Isso é um fruto do Espírito, né? É um fruto do Espírito que nós podemos utilizar com eficácia na nossa oração. Ser longânimo é justamente ser constante, né? Ser constante na dificuldade, firme na contrariedade. Você tropeça na dificuldade, mas você não cai. Você persiste com a sua fé e você recebe o seu milagre. Então, qual é a chave da oração persistente? É perseverar e nunca desistir. Até que dos céus Deus responda a nossa oração de acordo com a vontade soberana dele. E isso é muito importante. Por isso eu coloquei esse versículo de 1 João 5, 14 e 15, que está em verde, bem chamando a atenção, porque precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E diz assim esse versículo: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que importante. Nós vamos obter os pedidos desde que estiver de acordo com a vontade dele. Por isso é importante o nosso relacionamento com ele. Por isso é importante termos essa intimidade e esse relacionamento com ele a cada dia, de oração, de jejum, de leitura da palavra, para podermos crescer em santidade e termos as nossas orações respondidas. E, próximo, pastor, e agora vamos falar sobre o jejum. Vamos falar sobre o jejum. O jejum é outra ferramenta que nós temos, né? Outra disciplina espiritual que, acoplada à oração, ela é importantíssima. Então, a oração, assim como a oração, o jejum deve ser o estilo de vida de todo cristão. E aí eu vou apresentar para você esse livro aqui. Vou apresentando os livros, né? Que eu vou lendo. Olha só. Crescendo em Oração, né, de Mark Buckley. Esse livro é fantástico, né? Esse livro aqui, ele é da editora Orvalho, da editora do pastor Luciano Subirá. Então, quando eu vi ele falando desse livro, eu comprei. Ele é muito bom. Então, se você gosta de oração, se você se interessa por oração, é muito importante você ter esse livro na sua biblioteca, tá? Então, o que é o jejum? O jejum é se abster de alimento, né? E o jejum, ele não foi inventado por Jesus. Ele já era uma prática do Antigo Testamento. No Antigo Testamento já se jejuava. Nós temos até uma aula que fala só sobre jejum no Antigo Testamento, vários exemplos, e sobre jejum no Novo Testamento também, vários exemplos, né? Então, o jejum, ele expõe a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa natureza humana, caída, adâmica, pecadora, e nos constrange, né? E nos leva a uma humildade, a uma dependência, a uma total submissão a Deus. Então, o jejum, ele sempre deve ser feito dessa maneira, com a oração. Ele nunca pode ser feito sem a oração, porque senão ele não vai ter valor nenhum, ele vai ser uma dieta, né? Então, eu preciso fazer o jejum, mas eu preciso ter o meu momento de oração, eu preciso ter o meu momento de meditação da palavra, senão o jejum ele não vai ter valor nenhum. Ele não vai ser um jejum que vai ter resposta diante de Deus, né? Então, o objetivo do jejum é tirarmos, então, um tempo para orarmos a Deus, para ouvirmos a voz dele com uma maior clareza, com uma maior sensibilidade, e aí nós vamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, né? Nós vamos entender para que nós fomos chamados. Então, tem também um livro muito bom, que é esse aqui, Chaves para o seu chamado, né? É muito interessante, porque você pode entender melhor o seu chamado, e é interessante, você pode ler ele, inclusive, enquanto você estiver fazendo o jejum, ele ajuda muito. Eu coloquei na sugestão de leitura que nós deixamos nos slides, depois o pastor pode também entregar essa aula para vocês, né? Vocês vão ter acesso a elas. O jejum, ele mortifica a carne e desperta o nosso espírito para ouvir a voz do Espírito Santo. Inclusive, nós estamos fazendo um jejum agora pela Conferência Distrital dos Jovens, que ocorrerá no próximo final de semana, lá no nosso acampamento da Igreja Metodista, né? E os jovens, eles estão fazendo esse jejum, né? Junto com o Ministério de Oração e Intercessão, junto com toda a igreja, junto com os pastores, em prol
deste evento que nós teremos, né? E está sendo tremendo, porque isso é uma oportunidade dos jovens praticarem, os juvenis praticarem o jejum de uma maneira na vida deles, né? E por um objetivo que eles estão alcançando, que é a conferência que eles estão preparando, que eles estão envolvidos, né? Para que ocorra, né? Esse é um exemplo também que eu lembrei agora para poder dar para vocês. Próximo slide, pastor. O único jejum obrigatório, aqui eu vou dar um exemplo do jejum no Antigo Testamento, não vou dar mais, só um, porque não dá tempo. O único jejum obrigatório do Antigo Testamento foi o jejum feito no dia da expiação, né? Então, no dia da expiação, oferecia-se um sacrifício pelos pecados cometidos pelo povo de Israel. E aí, em Levítico 16, 29, está lá. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, este é um exemplo, né, de jejum no Antigo Testamento, né? Então, vamos para o próximo slide. Exemplos no Antigo Testamento, onde judeus jejuavam individual e coletivamente, né? Então, quando estavam preocupados com alguma calamidade que poderia acontecer, com uma chuva que estava escassa e a colheita iria ser prejudicada, o inimigo que vinha guerrear contra eles, uma crise econômica. E aqui nós temos o exemplo do jejum de Josafá, né? Eles estavam sendo atingidos pelos moabitas e os amonitas. Eles viriam destruí-los em uma grande guerra. E aí o povo de Deus, junto com Josafá, eles pegam e proclamam um jejum e uma oração. E Deus, ele fala assim de uma maneira sobrenatural para Josafá, que Josafá não iria pelejar, porque aquela peleja, ela era de Deus. E Deus iria vencer aquela peleja por Josafá e pelo seu povo, e eles iriam vencer aquela batalha contra os moabitas e os amonitas. E é justamente o que acontece. Eles simplesmente ficam adorando a Deus, eles ficam louvando a Deus em oração e em adoração, e eles recebem justamente a resposta de Deus, porque eles veem os moabitas e os amonitas se destruindo uns aos outros e eles ganham a batalha. Então, esse é um exemplo de jejum e de oração que teve uma resposta de Deus e uma resposta aos anseios daquele povo que não foi destruído diante do inimigo, né? Então, uma resposta clara, né, do jejum e da oração no Antigo Testamento. Um outro exemplo foi o exemplo de Jonas, né? E o exemplo de Jonas é muito interessante, porque o Jonas, ele prega para uma cidade, né, de Nínive, onde habitavam os ninivitas, e os ninivitas, eles não se arrependiam diante do Senhor, e Jonas prega simplesmente para eles, assim, é uma oração curta que ele faz, eu coloquei até a oração aí, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas dizia simplesmente essas 6 palavrinhas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E o povo, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, Deus voltou para trás e não destruiu aquela cidade de Nínive. Então, essa oração é uma oração e um jejum que foi, assim, foi muito importante para aquela cidade toda, porque aquela cidade, quando ela resolveu se prostrar em pano de saco, em jejum e oração diante de Deus, e se arrepender dos seus pecados, e Deus foi e perdoou e salvou toda aquela cidade. Eles tiveram a cidade toda salva, né? Então, Deus poupou aquela cidade, porque Jonas foi lá e justamente pregou a palavra de Deus para aquele povo, né? Pregou a palavra de Deus para aquele povo. Então, a gente vê aí o poder do jejum e da oração no Antigo Testamento. Próximo, pastor.
Agora nós vamos para o Novo Testamento. Vamos dar agora exemplo do Novo Testamento. Então, o próprio Jesus ensina que depois da morte dele na cruz do Calvário e da sua ressurreição, os discípulos deveriam jejuar, né? Então, em Mateus 9,14, ele diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, Jesus ainda estava com eles. Isso que ele estava dizendo. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Jesus irá embora. E nesses dias hão de jejuar. Então, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, aí eles teriam que jejuar. Eles teriam que jejuar. Isso que Jesus está falando aqui. Em Mateus 6,16 ainda diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o seu rosto, com o fim de não parecer para os homens que você jejua, e sim ao teu pai, que em secreto ele te vê e te recompensará. Olha como é importante. Ele está falando que você deve jejuar, mas que você não deve sair aí pelas esquinas falando para todos que você está jejuando. Que você está jejuando, que esse é um tempo que você está jejuando e tal, porque você não deve demonstrar a homens que você jejua, mas sim você deve demonstrar ao Pai que está nos céus em secreto que você está jejuando, e ele sim o recompensará. Então, lava o teu rosto, faça uma maquiagem, corte o seu cabelo, fique com uma boa aparência, e as pessoas não irão perceber que você está jejuando, mas o Pai que está no céu, ele perceberá, e ele te recompensará disso. Isso é uma prática que nós temos que fazer, né? Nós oramos e nós jejuamos para o nosso Deus. Nós não oramos e não jejuamos para homens, né? Para demonstrar nada ao homem, mas sim ao Pai em secreto que está no céu. E nós vamos ver agora, próximo slide, para ser obrigado, os tipos de jejum. Olha, nós temos o jejum típico, é onde nós abstemos totalmente dos alimentos sólidos. Então, nós nos abstemos de todo tipo de alimento. Ou seja, a pessoa não come nenhum alimento, ele só pode beber água, né? Então, esse foi um exemplo de Jesus, a tentação de Jesus no deserto pelo diabo, quando ele foi tentado por Jesus. Este é o exemplo do próprio Jesus fazendo um jejum onde ele se absteve 40 dias e 40 noites de alimento. E diz assim a palavra de Deus em Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que maravilhoso. O nosso Jesus nos dando o exemplo, né, de um jejum onde a gente ficou 40 dias e 40 noites tirando o alimento sólido. Por óbvio que muitas vezes você não vai fazer esse jejum. Este é um exemplo de jejum, né? Mas nós vamos dar dicas de como você deve começar a fazer um jejum, para você poder crescer devagarinho no jejum. Você não vai começar chegando a fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, que você não vai conseguir, né? A gente está dando outros tipos de jejum para você ter conhecimento, e aí você vai começar fazendo um jejum de um dia, né, um jejum devagar, né, aos poucos. Próximo, pastor, o próximo, 2. Próximo slide. Obrigada. O jejum completo. Esse também é chamado de jejum absoluto e consiste na abstinência de alimento e de água. Então, eu vou ficar sem o alimento e sem a água.
né? Sem o alimento e sem a água. Um exemplo desse jejum foi quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, né? Então diz assim: então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Atos 9, 8, 9. Então, quando Saulo, né, ele teve a sua conversão, né, que depois ele teve o nome mudado para Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele no caminho de Damasco, justamente, ele fica 3 dias, né, sem ver, né, neste caminho de Damasco, e ele nada comeu e nada bebeu. Ele fez um jejum completo, né. Um outro exemplo de jejum, próximo slide, e esse jejum é um jejum com o qual você pode começar, é o jejum parcial. Esse jejum parcial, nós nos abstemos de determinados tipos de alimento. Ou nós podemos tirar uma refeição, por exemplo, nós podemos tirar um almoço do nosso dia, nós podemos tirar um café da manhã, né? Nós podemos nos abster, então, de determinados tipos de alimento. E este é um exemplo do jejum de Daniel. Daniel jejuou por 21 dias. Em Daniel 1:12, diz assim: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, ele ficou 21 dias comendo legumes e bebendo água. Nós já fizemos esse jejum de Daniel com os nossos pastores, né? Que já tivemos, né? É um jejum muito, muito, muito importante, né? É um jejum que nos leva realmente à presença de Deus, né? Nos encontrarmos com Ele, né? E é muito importante este jejum, muito interessante praticar esse jejum. Vamos para o próximo, pastor. Dicas para o jejum. Já terminando, então, a nossa explanação, vamos dar umas dicas práticas para o jejum. Se você quer fazer o jejum, então vamos dar agora dicas de como você pode começar esse jejum. Determine o tempo de duração do seu jejum. Por exemplo, Daniel, ele jejuou durante 21 dias. Os ninivitas, na cidade de Nínive, onde Jonas pregou a palavra de Deus, eles jejuaram 3 dias, né? Então, você vai determinar o tempo do seu jejum. Você vai determinar o tipo do seu jejum também, como nós vimos ali. Se você vai fazer um jejum parcial, se você vai fazer um jejum completo, você vai determinar o tipo de jejum que você fez, né? Melhor começar abstendo-se de alimentos sólidos, mas ficando ingerindo líquidos, porque você nunca fez um jejum. Então, você abstém somente de alimentos sólidos. Você começa com um jejum parcial, se você nunca fez um jejum, né? E não tem a prática de jejuar. Então, você não vai começar um jejum ficando 3 dias sem comer absolutamente nada, que você não tem essa prática, você não vai conseguir, vai ser até perigoso para você, né? Então, você tem que começar devagar, comece abstendo-se de uma refeição, né? O jejum deve ser sempre acompanhado de oração, pelo menos 15 minutos por dia. Se você não fizer a oração, não adianta nada, porque vai ser uma dieta. Então, não adianta você fazer o jejum se você não tiver 15 dias, 15 minutos no seu dia para orar, para meditar na palavra de Deus, né? Porque o objetivo do jejum é esse, né? Comece com um momento de adoração. Então, você vai estar lá no seu momento, você separa um cantinho para você estar tranquilo, para você não ser atrapalhado por ninguém, pelos filhos que estão em casa, você pode ir no seu quarto, né? E você coloca um louvor, coloca uma adoração, tem o seu momento com Deus, depois tem um momento de arrependimento, de confissão de pecados, peça perdão a Ele, e assim você vai começar esse tempo que você vai ter de oração com Ele. Próximo. Ore especificamente pelos pedidos do jejum e oração. Então, todo jejum e oração, ele tem o quê? Ele tem uns objetivos do jejum. Você vai colocar objetivos pelos quais você quer orar e pelos quais você está fazendo aquele jejum.
você especifica os objetivos e você também cita um versículo da palavra de Deus que esteja relacionado em concordância com aqueles pedidos que você está fazendo. Na sua oração, Deus vai falar para você. Se você não conseguir achar um versículo que esteja relacionado com aqueles objetivos aos quais você colocou que você está orando, peça a orientação do seu pastor, peça a orientação do seu líder, porque ele vai lhe ajudar a achar um versículo com o qual você pode orar a palavra de Deus e jejuar ao mesmo tempo. Porque é importante, importantíssimo você fazer esse jejum e essa oração com a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus para orar na hora do seu momento de oração, do seu momento com Deus, né? Nós já também explicamos isso. Então, neste momento, você vai louvar, você vai adorar, você vai meditar na palavra, mas você também vai ficar em silêncio, porque você precisa ouvir a voz de Deus, né? E esse tempo é o teu tempo com o Pai. Você não vai engessar esse tempo numa religiosidade. Por quê? Porque nunca esse tempo vai ser igual, né? Você precisa ser criativo, né? Se às vezes você está no seu quarto, você faz esse tempo de uma maneira, numa outra hora você pode fazer esse tempo lá fora, né? Você faz um roteiro, isso é um roteiro, mas o Espírito Santo é quem vai direcionar todas as coisas, né? E você nunca pode esquecer de ter um coração grato, de ter um coração alegre, de não murmurar, né? E de se consagrar ao Senhor neste tempo de jejum e oração. É muito importante você fazer isso. E esse último slide é o slide onde eu coloquei os livros onde eu tirei essa nossa aula, né? Eu tirei do livro que eu já mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Olha, esse primeiro livro aqui, né? Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Ele fala sobre as disciplinas espirituais, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a leitura da palavra. Então, tem disciplinas internas, externas. Ele é muito interessante, né? Outro livro também que eu peguei falando sobre oração, é a Quarta Dimensão, descobrindo um novo mundo de orações respondidas, né? Outro livro também foi Chaves para os Seus Chamados, de Hudson Medeiros, também foi um livro importante para você que quer descobrir o seu chamado, qual é o seu chamado em Cristo, né? Outra oração, outro também, Crescendo em Oração, que eu já mostrei para vocês, que é um livro importante de Mark Burke. Ele tem vários livros importantes, esse autor é muito bom, né, da editora Orvalho. Os tipos de oração, que nós vimos aqui com a pastora Valnice Milhones, né, também é muito bom. E O Poder da Oração Persistente, com Cindy Jacobs, e As Práticas Devocionais, com Ellen Lane César, né? Elben Lane César, muito bom também, já li esse livro, ele é um livro resumido, ele é um livro que nos ajuda muito, é um livro resumido, simplificado, bem claro, bem objetivo. Se você não entende nada de oração, nada de jejum, nada das disciplinas espirituais, quando você lê esse livro, vai te clarear assim a mente, você vai ter uma noção e você vai poder ler outros livros, outras literaturas e vai poder se aprofundar cada vez mais na oração, cada vez mais no jejum. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agora, deixa eu pegar só aqui um momento. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre jejum e sobre oração. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo que eu acumulei, né? Pesquisando, lendo. E agora eu queria deixar um versículo, 2 versículos da palavra de Deus, e queria orar nesse momento pela sua vida. E eu escolhi Filipenses 4:6, né? Que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluias. Então, vamos orar.
Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse tempo, Pai. Nós tivemos aqui essa live de oração, de jejum, onde aprendemos como usar essas ferramentas diante do Teu trono da graça, para podermos acessar, Senhor Jesus, e alcançarmos misericórdia e graça em tempo oportuno diante da Tua presença, Pai. Então agora, Senhor Jesus, que o Teu povo, Pai, ele tem, Senhor Jesus, o conhecimento diante da Tua presença, Pai, que o Teu povo possa usar de uma maneira sábia, Pai, possa acessar, Senhor Jesus, o lugar da oração, Pai, com entendimento, com graça, e alcançar resposta, Pai, alcançar resposta para as orações, Pai. Espírito Santo de Deus, que as nossas orações, elas subam como um aroma agradável a Ti, Pai. Que as nossas orações, elas subam, Senhor Jesus, diante do Teu trono da graça, Pai. Subam em taça, Senhor Jesus, e possam descer com respostas, Senhor Jesus, que vão de acordo com a vontade soberana do Teu coração. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas, Pai. Então, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Sobre as nossas orações, e nos nossos jejuns, Pai. Que o Senhor venha despertar o Teu povo nesse tempo, Pai, para orar, para jejuar, para buscar a Tua presença, Pai, para ter uma vida de santidade, Pai, para ter uma vida de retidão diante de Ti, Pai. Que o Teu povo venha, Senhor Jesus, a se converter dos seus pecados, Pai. Que nós venhamos, Espírito Santo, a estarmos completamente rendidos a Ti, Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a encontrarmos em Ti, Pai, a resposta para todos os nossos anseios, Pai. Que toda a nossa ansiedade, que toda a nossa preocupação, que toda a nossa tristeza, Pai, que muitas vezes a depressão, Senhor Jesus, a angústia do nosso coração, ela sai agora, Pai. Vai tudo lá para onde o Senhor Jesus já determinou. E fique, Pai, fique em nós a Tua paz, como diz aqui na Tua palavra, Pai. O Teu amor, Pai, a Tua graça, Pai, a Tua bondade sobre as nossas vidas e a Tua misericórdia, Pai, elas nos acompanhem, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. Hoje e sempre, Pai, eu quero Te agradecer nesse tempo, Pai, por cada pessoa que ficou aqui, Pai, ouvindo um pouco da Tua palavra, Pai, ouvindo um pouco, Senhor Jesus, do que Tu tens para a vida dela. Revela-te a ela nesse momento, Pai, que elas tiverem um tempo contigo de oração e de jejum diante da Tua presença, Pai. Que elas nunca mais sejam as mesmas pessoas, Pai. Depois que elas acessarem o Teu coração, através da oração, através do jejum e através da leitura da palavra de Deus, Pai. Que elas sejam transformadas pela Tua palavra, que elas sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que elas sejam transformadas, Senhor Jesus, como disse a Tua palavra, a Tua imagem e semelhança, como por um espelho, Pai, elas possam contemplar a Ti a cada dia e crescer diante de Ti, Pai, em santidade, Pai, em santidade, em justiça e em retidão, Pai. Eu já Te agradeço por esse tempo, Te agradeço pela vida do pastor Osvani, Pai, Te agradeço pela vida da sua esposa, Pai, eu disse, que tem, Senhor Jesus, nessa igreja, Pai, neste tempo, Pai, instruído o seu povo, Pai, através dessas lives, Pai, que essas lives possam alcançar muitas vidas, que muitas vidas venham a ser salvas, que muitas vidas venham a ser convertidas, que muitas vidas, Senhor Jesus, possam sim, Senhor, tocar no Teu trono da graça, que muitas vidas possam sim, Senhor, crescer na Tua palavra, crescer no conhecimento de Ti, no conhecimento de todas as coisas, que Tu possas iluminar, Senhor Jesus, os olhos e o coração do Teu povo, Pai, que eles possam ver a Ti, Senhor Jesus, ter os olhos abertos, ter os ouvidos destapados e ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai, em todo o tempo, Pai, com esse conhecimento que eles têm agregado nessas lives, Pai. Agradeço a Ti por essa oportunidade, Pai. Agradeço a essa igreja, Pai, que o Senhor fortaleça cada vez mais o Teu filho, Pai, pastor Osvani, a sua esposa, Pai, para que eles possam continuar firmes no Senhor, perseverantes, Senhor Jesus, na oração e na intercessão, que eles fazem, Senhor Deus, toda a manhã, essa live para a sua igreja e para o seu povo, Pai, que o seu povo possa honrá-los, Senhor Jesus, diante
dos homens e diante da tua presença, Pai. Que a sua igreja possa crescer, que a sua igreja possa ser próspera cada vez mais e mais. Assim é o desejo do meu coração e que seja o desejo do coração do Senhor se for de acordo com a vontade dele, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela vida dos teus filhos, Pai. Eu te agradeço por essa obra grande que o Senhor tem colocado na mão dele, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Maravilha. Deus. Pegar uma Recebemos, aguinha aqui. recebemos. Glória a Deus. Muitas ações gloriosas. A gente sabe que a oração é a chave, mas, É a chave. infelizmente, nós não oramos, né? Infelizmente. Se esse povo, Deus já está, desde o Antigo Testamento, conclamando, buscando os fiéis da terra, conclamou para orar. Se nós soubéssemos, de fato, o valor da oração, Jesus já teria voltado, com certeza. É muito bom. Que verdade, bom. Verdade mesmo. Nós até comentamos muitas vezes, né, pastor? Sim, verdade, verdade, é isso mesmo. Mas muitas vezes nós não perseveramos. A gente tem é muito importante. Nós estamos firmes no propósito. Deus tem nos abençoado bastante. Quero te agradecer de coração mesmo por estar compartilhando conosco um pouco da sua experiência e essa lição maravilhosa que trouxe assim, instruções valiosíssimas. Eu creio que as pessoas também estarão assistindo essa live e nós vamos divulgar também, porque são bastante sintético e muito objetivo, que realmente é o sucesso. Se nós colocarmos isso em prática, com certeza a gente vai ganhar muito. É muito importante. Nós agradecemos também a vocês que estão conosco nesse projeto. Todas as manhãs nós temos nosso momento de intercessão às 6 horas lá de Brasília. Você está convidado a participar conosco, a se inscrever no nosso canal, a divulgar também esse trabalho para que outras pessoas possam ser alcançadas e o nome do Senhor ser glorificado. Marilena, um grande abraço aos pastores, à sua família. Amém. Graças a Deus por sua vida, por tudo que tem feito e significa para nós, para a nossa família. Então, glória boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor e até amanhã, que nós vivemos. Fiquem Senhor, paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, glória a Deus. Amém, glória a Deus.